Boa noite. Vocês vieram preparados para adorar o Senhor? Amém, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Então eu quero começar com uma pergunta. Se eu hoje chegasse aqui, sentasse do seu lado e disse assim, me explica o que é fé. O que você ia me dizer? O quê? Ah, você usar aquela expressão, fé é assim, primeiro eu ponho o pé, depois eu ponho o chão. É interessante, eu vou fazer o seguinte com vocês, deixa eu explicar para vocês. Esse culto tomou uma forma diferente do que era Quinta da Conquista, porque Quinta da Conquista tinha um pastor diferente. E nós estamos fazendo a oficina Renovo, e eu estava estudando semana passada sobre fé. E eu peguei uma definição no YouTube de um arqueólogo cristão, o nome dele é Pastor Rodrigo. E ele falou uma coisa muito interessante sobre fé. E eu acredito que você vai aprender hoje sobre fé que você nunca aprendeu na sua vida. Você acredita nisso? Então, solta aí o videozinho. Vamos aprender o que é fé primeiro hoje, para você nunca mais esquecer. Pode soltar o vídeo? Tá ligado o som aí? Tá, né? O que é fé? Vamos lá. Quando você estuda outros idiomas, além daquele que você aprendeu na infância, você percebe algumas coisas curiosas e interessantes. Uma delas é como determinada língua encontra termos e expressões para ilustrar uma realidade de um modo bem diferente de outro idioma. Por isso, traduzir é uma das artes mais difíceis, uma das mais complexas tarefas mentais que se conhece. Em alguns casos, falta de termos idênticos no idioma e outro torna a coisa ainda mais complicada. E os falsos cognatos, isto é, palavras que são semelhantes, mas têm um sentido bem diferente entre uma língua e outra. Por exemplo, actually, em inglês, não significa atualmente, mas verdadeiramente, de fato, realmente. Argument não é argumento, mas discussão. E quando falamos em poesia? Aí a tradução se torna simplesmente impossível. Não se traduz um poema. Pode fazer uma versão dele, mas nunca uma tradução exata. Em que pese o respeitado e complexo trabalho dos que se especializam em tradução e intérprete, algumas vezes os próprios tradutores admitem o jargão italiano que diz traduttore traditori. O tradutor é um traidor. Não por questões morais ou desonestas, mas porque a tradução nem sempre vai alcançar o sentido máximo do original. Tente, por exemplo, traduzir com um único termo a palavra saudade para outro idioma além do português. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? É porque nessa reflexão de hoje, eu queria falar de um termo hebraico traduzido por fé, mas que tem um sentido muito mais profundo na língua dos antigos hebreus. Trata-se de emuná. Ele aparece em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz: o justo viverá pela fé, isto é, pela emuná. E o que seria isso? Os antigos hebreus não tinham em seu idioma a ideia de abstratos. Tudo para eles tinha um sentido físico, concreto, tátil. Até a descrição que faziam do mundo espiritual era concreta. Para falar da relação de Enoque com Deus, eles diziam: Enoque andou com Deus. Para falar dos sentimentos impenitentes de Faraó, diziam: endureceu-se o coração de Faraó, isto é, tornou-se em pedra. Em outras palavras, um ocidental não teria como descrever sentimentos, mas o judeu antigo teria. A fé para ele era algo concreto. Como assim? Eu vou explicar para você. Emuná seria o seguinte: você está no mar, à deriva, e não aguenta mais nadar, sabe que vai morrer em pouco tempo. Então um tronco passa flutuando diante de você. E o que você faz? Óbvio, se agarra ao tronco, não é mesmo? Pois esse ato de agarrar com força ao tronco, sabendo que a sua vida depende daquilo, era chamado em hebraico de emuná. Talvez firmeza, ou fidelidade, ou ainda agarramento, seriam uma boa alternativa para entender o termo original. De emuná vem a palavra amam, que quer dizer firme, e amém, que quer dizer nisto eu me firmo, nisto eu creio, nisto eu me apego, me agarro. Percebeu a força do termo?
Assim, o texto bíblico poderia ser melhor traduzido desta maneira: o justo viverá pela firmeza, pelo agarramento. O justo viverá pela fé. Mas firmeza de quem? O texto bíblico dá margem para duas leituras. Primeiro, o justo será salvo por sua firmeza, do próprio justo, por sua fidelidade. Ou, segundo, o justo será salvo pela firmeza, pela fidelidade de Deus. Seja qual for a leitura correta, ambas apontam para a mesma realidade. Salvação é a minha mão segurando firme na mão de Deus, que também me agarra. Ele não quer me soltar e eu não quero soltá-lo. Assim sendo, nenhuma força do universo poderá me tirar do amor do Pai. Então você aprendeu hoje uma palavra no hebraico: emuná. Vamos repetir? Emuná, fé. Como é que é a mesma palavra? Só os homens. Emuná, fé. As mulheres, fé. Então qual é a ideia de fé? É aquilo que quer agarrar. Então você nunca mais vai esquecer isso, promete? Porque você vai conversar com qualquer irmão no domingo e vai dizer assim para ele: me diz para você o que é fé. Ele não vai conseguir te responder. Ele vai dizer que é acreditar. E você já aprendeu, então, o conceito de fé. Não é acreditar, é agarrar, é a firmeza. E eu queria ler com você nessa noite. Dá para jogar para a gente? Hoje eu quero falar com vocês sobre mais um tema de tempestade. Mas você tem alguma coisa contra tempestade? Não, eu amo tempestade. Você imagina que se não chover sobre a terra, ela viraria um deserto. Então, se a terra, se o alimento que você hoje, por exemplo, hoje eu comi legumes no almoço, e isso me veio à minha mente, graças à chuva. Porque se tivesse jogado a semente e não tivesse chovido, cadê os legumes? É ou não é? Então hoje eu quero falar sobre vida plena, é ter emuná para superar as tempestades da vida. Então eu quero falar hoje sobre vida plena, é ter fé para superar as tempestades da vida. Eu queria orar com você agora, feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é muito preciosa e ela nos ensina sobre a fé. E Senhor, como é bom saber que emuná quer dizer nos agarrarmos com firmeza, Senhor. E nessa noite queremos ter fé para entendermos a tua palavra, nos agarrarmos a ela, Senhor, como uma palavra viva e poderosa em nossas vidas. Abre a nossa mente, Espírito Santo, traz a iluminação. Que teus filhos saiam daqui hoje sabendo mais do que sabiam quando chegaram aqui, porque serão orientados e alimentados pela palavra do Senhor, que é o próprio Senhor, e serão iluminados pelo Senhor Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Gente, Jesus passou um dia, só para a gente, antes de ler o texto, Jesus passou um dia ensinando, Jesus passou um dia fazendo milagres, ele fez aquela multiplicação dos pães, os discípulos ficaram maravilhados com aquilo, e chegou então, quase que obrigado, dizendo para os discípulos: olha, agora entrem no barco e vão lá para o outro lado. Eles iam para aquela região de Gadara. Mais tarde a gente vai ver o trabalho que ele faz expulsando uma legião de demônios da vida de um homem. Os discípulos, então, tomados por aquela alegria, olhando lá tudo aquilo que acontecera, entraram no barco e foram. E a Bíblia diz que por conta lá de uma determinada hora, começou a bater a tempestade. Esse texto ele está no Evangelho de Mateus, de Lucas e também no Evangelho de Marcos. E essa tempestade, aliás, nesse texto, perdão, estou confundindo as situações. Nesse texto é que Jesus vai com ele. Ele vai com ele. E Jesus está dormindo, gente. E os discípulos, então, nesse episódio, eles dizem: Senhor, as ondas estão nos arremessando e o Senhor está aí dormindo, como é que pode isso? E Jesus, então, questiona a qualidade da fé deles. Jesus diz: mas por que vocês têm essa fé tão pequena? E aí Jesus, então, se levanta e dá ordem ao vento e à tempestade. E diz a Bíblia que se fez uma grande bonança. Então vamos ler o texto? Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal
de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem. Irmãos, ninguém está livre de tempestades. Pode deixar o texto. Ninguém está livre de tempestade. Nós falamos isso semana passada. Agora, uma coisa é você passar por uma tempestade com a presença de Jesus. Outra coisa, como semana passada nós falamos, Paulo recebe uma revelação, mas Paulo não está ali no contato físico com Jesus. Esses homens estão, e Jesus está ali dormindo, né? E o texto mostra que eles foram, mesmo com Jesus no barco, eles foram tomados por um temor, e quase que reclamando com Jesus: Senhor, a gente está quase morrendo aqui, o Senhor está dormindo? Socorre-nos, acuda-nos, Senhor. O que está acontecendo? E é aí que eu comecei a ver, querido, que imagine você, eu e você temos a presença de Jesus na nossa vida. E quantas vezes, vindo uma tempestade, vem aquela sensação de que parece que Jesus não se importa com o que estamos vivendo. Parece que Jesus não se importa com o que estamos passando. E isso não é verdade. Agora, é muita coisa que eu queria compartilhar com você, olhando para esse texto. Por que as tempestades da vida nos paralisam? Por que será que quando vem uma tempestade, eu e você ficamos travados? Por que será que quando vem uma tempestade... Então olha lá, por que as tempestades da vida nos paralisam? Por que a tempestade tem o poder para travar uma pessoa? Um pastor, um apóstolo, um servo de Deus, qualquer pessoa. Quando a tempestade vem, hoje eu saí para fazer visita, eu estive visitando o Caio e a Jana, a vida deles paralisaram. Eles dependem agora, está orando, precisando de um milagre, e tantos outros. Amanhã pretendo visitar o irmão Joaquim, ele deve estar assistindo, quero também chegar lá, né? Eu tenho feito essas questões das visitas, e o que eu percebo, irmãos, é que paralisa, porque a enfermidade nos paralisa. Mas eu pensei em 3 coisas, por que as tempestades paralisam. Vamos lá, primeira, vamos ver aí a primeira. A primeira é porque elas surgem de maneiras inesperadas. De várias maneiras surge uma tempestade. Na verdade, é um acidente, é uma enfermidade. Quem é que pode assegurar que amanhã vai se levantar com a mesma saúde que deitou hoje? Quem é que pode assegurar-se que amanhã estará livre de um acidente? Quem pode? Então toda a tempestade... Cadê? Estava aqui agorinha mesmo. Volta com ela. Eu vou trabalhar com aquele negocinho para controlar vocês. Estava certinho. Muito bem. Aí, elas surgem de maneiras assim, foi exatamente como vocês fizeram. Sumiu tudo, daqui a pouco apareceu. A gente combinou. De maneira inesperada. Elas não mandam telegrama. Elas não mandam, ninguém avisa, olha, daqui a 2 meses você vai ficar desempregado. Elas não dizem isso. Olha, daqui a 3 meses você vai ser internado às pressas. Elas chegam na sua vida, detalhe, elas são tão inesperadas que elas não dão aviso, não mandam telegrama, nem avisam quando vão chegar. Então elas são literalmente inesperadas. E por serem inesperadas, é que elas nos abalam. Você pode estar passando por uma tempestade hoje, dizendo: você está falando comigo, você está falando da minha vida. Eu não estava preparado para o que eu estou passando, eu estou abalado. E quantas pessoas que nós conversamos debaixo de uma tempestade que dizem isso para nós: olha, apóstolo, aconteceu de maneira inesperada, eu não estava preparado para isso, eu não estava. Olha, apóstolo, eu jamais podia imaginar que a minha esposa ia cair doente, eu jamais podia imaginar que meu esposo ia cair doente. Nós conversávamos isso e ele falava assim: apóstolo, eu jamais imaginei que a Jana pudesse ficar doente dessa enfermidade. Pois olha aí, tempestade.
Quem sabe você que está acompanhando pela internet está dizendo assim: o Senhor está falando comigo, realmente a tempestade surge de maneira ou de maneiras inesperadas. Agora, gente, o servo do Senhor Jesus precisa ter uma certeza: elas virão. Eu acho que uma pessoa sem Jesus Cristo tem esse tipo de reação, você e eu não, porque nós somos alertados na palavra. A segunda coisa que as tempestades nos paralisam, vamos lá, dá uma clicada aí, é que elas acontecem com fúria para nos destruir. Essa é a segunda coisa que me chama a atenção. Irmãos, lá em Mateus, no capítulo 8, 24, diz que o barco era banido, era como se fosse arrebentado. E assim, deixa eu explicar algo aqui para vocês. Você já parou para pensar que esse mar da Galileia nunca foi mar? Porque mar tem água salgada. Aí se eu te perguntar assim, aquilo lá é um lago, então por que ele recebe o nome de mar? Vamos aprender uma novidade aqui hoje? Mais uma, para você nunca mais esquecer. Se é um lago de água doce, por que era mar? Porque, como vocês devem lembrar, se não lembrar, vão recordar e vão aprender, o Rio Jordão, ele é sustentado por um monte chamado Hermon. O Hermon tem neve o ano todo, e é essa neve que vai degelando que forma o Rio Jordão. E dali o Mar da Galileia, eles fazem isso. Onde eu quero chegar? O vento, quando muda e sopra, ele vem gelado, ele vem castigando. Por que aquele lago recebe o nome de Mar da Galileia? Por causa da força do vento, era tão grande que levantava a água a 1,5 m, 2 de altura. Então você imagina que um lago com 1,5 m e 2 de altura vira o quê? Um mar. Um mar, porque ele tinha onda. Então era por isso que eles chamavam de Mar da Galileia, porque era, quando a tempestade batia aí, era tanto vento e tão forte que levantava. A palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 8, não precisa colocar não. Lucas capítulo 8 diz que a tempestade era tão intensa que havia o perigo que eles viessem a naufragar. Então isso quer dizer o quê? A tempestade, gente, tem poder para destruir algo que você levou anos para construir. A tempestade tem poder para banir, para varrer da sua vida coisas que você, com muito sacrifício conquistou. A tempestade tem poder para, num estalar de dedo, colocar para fora da sua vida anos de trabalho, anos de força, anos de dedicação. Essa é uma característica da tempestade também. Então por que a tempestade nos paralisa? Porque você fica sem saber, e agora? O que vai ser da minha vida? E agora? Meu Deus, eu não estava esperando essa fúria. Meu Deus, eu não estava esperando essa situação com tanta fúria, com tanta força. É justamente uma coisa você passar por uma enfermidade, fala a verdade. Outra coisa é quando alguém diz: essa enfermidade não tem cura. Você tem tantos meses de vida. Olha, essa enfermidade não tem jeito. Uma coisa é você falar assim: apóstolo, eu fico desempregado no máximo 2, 3 meses. Outra coisa é você virar para mim e dizer: apóstolo, tem 1 ano e 6 meses que eu não consigo trabalho. E aí a gente vai ver o que? Elas acontecem com fúria. Ela vem para nos paralisar. E por último, outra característica, por que as tempestades nos paralisam? Elas são mais fortes do que a nossa. Você pode ler um pouquinho? Elas são o quê? Elas são maiores que a nossa força, gente. Quando uma tempestade nos ataca, ela vem para minar a nossa força. Ela vem justamente para nos cansar. Você conversa com uma pessoa que está passando por uma tempestade, e você diz para ela: o que está acontecendo? Ele diz: rapaz, eu estou cansando, eu estou cansado, eu estou desanimado até para orar, eu estou desanimado para ler a Bíblia, eu estou desanimado até para ir para a quinta-feira, na quinta vida plena, eu estou desanimado para ir para a igreja, eu estou esgotado. Os discípulos, depois de tentarem tudo que eles podiam tentar, olha a fala de quem está literalmente sem resistência: Senhor, não te importa que venhamos a morrer? Senhor,
não se incomoda que venhamos a afundar, porque eles já não tinham mais força para remar, eles já não tinham mais força para controlar o barco. Então na cabeça deles, depois que toda a resistência foi embora, Senhor, só vamos morrer. Será que o Senhor não está preocupado com isso? Agora vocês imaginem, né? Jesus Cristo veio para morrer, para nos dar a salvação. É bonito para ele morrer afogado, gente. Isso revela o quanto as resistências da sua vida, quando vão embora, fazem você ficar frágil na sua fé. Jesus já havia falado para eles que ele veio para tirar o pecado do mundo. Não era morrendo afogado que isso ia acontecer. Mas aqui tem uma lição para você e para mim. Tome cuidado, porque quando as tempestades vêm com muita força, elas roubam a nossa resistência e elas nos fazem desacreditar de tudo aquilo que Jesus prometeu. Então é por isso que quando eu olho para esse texto, eu vejo nesse texto como ele nos ensina quando, ali é porquê. Agora eu quero ensinar você à luz da palavra. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Quando a tempestade rouba a nossa fé? Vamos ver isso aí? Vamos lá, quando é que elas roubam a nossa fé? Vamos embora, pode vir. Primeiro, vamos ler juntos? Quando... Ah não, só quem não jantou vai ler comigo, vamos lá. Quando as nossas emoções... Deixa eu lhe ajudar aqui. Todo mundo aqui tem as suas emoções, diga amém. Diga graças a Deus. Por exemplo, ontem à noite os flamenguistas sofreram fortes emoções. Não é verdade? Tem algum flamenguista aqui? Então você ontem à noite foi deitar debaixo de uma tristeza. Puxa, meu time não ganhou. Essa mulambada do Corinthians. Em contrapartida, outros torcedores que não torcem para o Flamengo foram dormir dizendo, bem feito, que legal, pô, beleza. Então percebam que as emoções estão presentes na nossa vida e elas têm que acontecer. Por exemplo, se alguém diz para você, olha, puxa, mas como você está ficando bonito, o tempo está passando, você está ficando bonito, isso nos faz bem? Por exemplo, se a Marli virar para o Paulo e falar, Paulo, o tempo está passando e você está ficando cada vez mais bonito, vai te fazer bem? Vai. Então todos nós temos emoções, todos nós temos emoções. Agora notem, quando elas dominam a nossa fé, meu amado, começa você ser roubado na tempestade. Porque se a emoção domina a sua fé, ela tira de você a certeza que mesmo Jesus no barco, mesmo ele estando presente, ele não vai ser capaz de socorrer você. Senhor, olha lá, Senhor, não te importa que pereçamos? Gente, eles saíram de uma multiplicação de pães. Eles viram o que Jesus fez com 2 pães lá, aliás, 5 pães e 2 peixinhos. Eles viram, mas as emoções estavam tão fortes ali, vai virar, não vai virar, vou morrer, não vou morrer, vai afundar, não vou afundar, que aí as emoções dominaram a fé. Quando na história nós ouvimos de um homem capaz de multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão que só de homem tinha 5.000. Percebam, se as suas emoções dominarem a sua fé, quando a tempestade chegar, você vai ser roubado dela. Então eu não sei qual é a sua luta, mas hoje você vai dizer, Senhor, eu não aceito. Diga, eu não aceito. Eu não recebo que as minhas emoções dominem a minha fé. Diga, eu creio acima de tudo. Não te importa que pereçamos? Como é que o Senhor pode estar vendo isso? Logo eu que vou na segunda, vou na quinta, vou no domingo, e o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Então nessa noite, cuidado, querido. Não deixe a emoção dominar a sua fé. Deixe a sua fé no controle das suas emoções. O meu Deus é fiel. Ele nunca falhou e nem vai falhar. Então diga para esse irmão que está ao seu lado aí, vamos treinar? Diga para ele assim, deixe que a fé domine as emoções. Diga assim, emuná, se agarra, se agarra. Jesus está no teu barco. Se agarra nele, querido, se agarra.
Senhor, eu não vou me agarrar no médico, eu não vou me agarrar no apóstolo, porque o Senhor está no meu, eu vou me agarrar no Senhor. Esse barco não vai afundar, porque o Senhor está nele. Mas vamos lá, quando é que nós somos roubados? Segundo, bem devagar. Vamos ler juntos? Quando o medo rouba as nossas certezas. Querido, preste atenção aqui. Você, quando não tenha Jesus na sua vida, você que está em casa, você que está aqui, você que está no trabalho, quando você não tinha Jesus, Deus fez livramentos na tua vida, que até hoje você se pergunta como é que foi. É ou não é? Fala a verdade. Tem gente aqui que Deus tirou da boca da morte. A morte estava te engolindo. Ele foi lá e fez assim, puxou você. Foi ou não foi? Aí agora que você tem consciência que nesse teu barco chamado vida Ele está presente, cuidado para que o medo não roube a tua certeza. Meu Deus, se lá atrás eu não te servia, o Senhor teve a misericórdia de me proteger, de me dar livramento. Agora que eu te sirvo, eu vou ter medo? Agora que eu te sirvo, eu vou ter dúvida? Olha lá, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus está dizendo assim: peraí, como é que vocês podem, são perguntas, como é que vocês podem ficar com esse medo? Vocês estão andando comigo já há algum tempo. Vocês, quando não andavam comigo, meu pai já providenciava livramento para vocês. Vocês, quando não andavam comigo, já davam trabalho lá para os anjos. E agora que vocês andam comigo, vocês vão deixar a certeza de que eu, no teu barco, estou no controle da tua vida, de que eu, no teu barco, tenho poder sobre qualquer tempestade. Então cuidado hoje. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero lhe dizer algo aqui: não deixe que o medo roube a sua certeza. Haja o que houver, aquele que começou a boa obra na minha vida vai ser fiel para completá-la. Se meu inimigo vem por um caminho, por 7 caminhos ele vai fugir de mim. Eu quero lhe colocar algo aqui, querido. Pode aplaudir que é para ele. Escute. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo: quem tentará acusação contra os eleitos? Pois é o Senhor quem os justifica. E Paulo diz, a despeito dessas coisas, o que nós diremos? E aí Paulo responde para você e para mim. Ele diz, diremos: se Deus é quem... Essa é a certeza que você tem que estar aqui hoje. Eu não sei quando essa tempestade vai acabar, mas eu sei que ela não é maior do que o meu Deus. Eu não sei quando essa tempestade vai terminar, mas ela não é mais forte do que o meu Deus. Terceiro, vamos lá. Vamos lá. Quando a tempestade rouba a nossa fé, vamos ver aqui. Vamos ler juntos? Quando a inexperiência fala mais alto, nossa intimidade. Olha só. Quando você começa a sua relação com Deus, você pode até não aprender muitas coisas, porque a revelação é gradual. Eu conheço mais de Deus hoje do que eu conhecia ontem. Ela é gradual. Agora, escute. Se você deixa a sua inexperiência falar mais alto que a sua intimidade, tem alguma coisa errada aí. Olha o que eles disseram. Eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, os caras viram de multiplicar pão e peixe, alimentar 15 mil pessoas, e agora está espantado porque Jesus só tinha poder para multiplicar coisas materiais. Ele não é o dono do templo. Sabe o que é isso? A inexperiência falando mais alto que a nossa intimidade. Se ele pode trazer um morto que havia 4 dias morrido, ele pode curar uma pessoa, sim ou não? Se ele fechou a boca dos leões para não devorar Daniel, ele pode promover livramento na sua vida? Então, querido, não deixa a inexperiência falar mais alto do que a tua intimidade. Eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, pedimos ou pensamos.
É a sua intimidade que vence a sua inexperiência. Se você é um crente que não ora, você é um crente inexperiente. Se você é um crente que não lê a Bíblia, você é um crente inexperiente. É por isso que todo dia você tem que ler a Bíblia, todo dia você tem que orar, porque a nossa intimidade com Deus se revela todo dia, todo dia, todo dia. Um crente que só ora no domingo, que só lê a Bíblia no domingo, irmãos, ele é um crente que tem inexperiência dominando sua intimidade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece, expulsa demônio, ressuscita morto, cura paralítico, dá visão aos cegos, e agora vai morrer por uma tempestade? É muita inexperiência, fala a verdade. Isso acontece com alguns crentes? Acontece. E como acontece? Vamos terminar? Você já aprendeu hoje? Vamos terminar? Vamos concluir? Vamos lá. Como as tempestades trabalham a nossa fé? Quem aqui está passando por uma tempestade? Eu posso estar passando por uma luta. Levanta a mão assim. Muito bem, então é sinal que Deus escreveu para você essa palavra. Ele botou na minha mente e disse: meu filho, eu quero que você fale isso, porque vai estar... Eu não sabia quem vinha, mas Deus disse: vai estar o fulano, a fulana, o meu ovelhinho, meu filhinho, minha filhinha, assim, e eles precisam ouvir o que eu quero colocar na tua boca para ser palavra na vida deles. Então eu espero estar sendo boca de Deus na sua vida. Então, como as tempestades trabalham a nossa fé? Vamos lá? Como é que elas trabalham? Vamos ver aqui. Como é que elas trabalham a nossa fé? Primeiro, olhe para as tempestades como oportunidade para experimentar milagres. Diga assim: eu creio que em cada tempestade Deus tem um milagre preparado para mim. O texto diz, olha lá: então levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou. E fez o quê? Parcial bonança? Quase bonança? O que o texto diz? Então diz aí para a pessoa que está ao seu lado: pode ficar tranquilo. Pelo que eu conheço de Deus, o milagre vai ser completo. A bênção vai ser total, meu irmão. Você crê nisso? Eu creio. Então, enquanto Jesus dormia, os discípulos estavam lá se lascando, meu irmão, para contornar o problema, hein? Enquanto Jesus estava lá descansando, só que seus esforços não puderam resolver o problema. Seus investimentos não puderam. E aí, gente, é no limite do homem que se revela o poder de Deus. É no teu limite que Deus diz: agora eu vou entrar em ação. Agora sou eu agindo na sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu aprendi nesse texto. Você sabe por que a gente está lendo esse texto aqui hoje? Porque aconteceu a tempestade. Então eu quero dizer uma coisa: se não acontecer tempestade, não acontece milagre. Toda vez que entrar uma tempestade na tua vida, se prepara, porque você vai ter que ter papel e caneta para relatar o testemunho. Então a tempestade aqui foi algo precioso para nós. Por quê? Porque se não houvesse tempestade, nós jamais iríamos falar sobre esse milagre. Então é preciso que talvez alguma coisa na sua vida aconteça. Tem gente que passa a vida toda contando testemunho dos outros. Já reparou? E o irmão deu um testemunho lá na igreja, e a irmã outro dia lá na igreja. Eu quero dizer que você vai ter os seus testemunhos. Mas meu filho, você vai ter que passar por tempestade. Me diga qual é o testemunho que você vai ter sem tempestade. Me diga qual é o testemunho que você vai dar se a tempestade não chegar. Me diga. Então tem que acontecer uma tempestade. Tem que acontecer. Então, quem é que está passando por uma tempestade aqui? Então eu estou olhando para sérios candidatos ao milagre. Apóstolo, quem não está passando por tempestade? Você vai contar o que Deus fez na vida do seu irmão. Eu estava lá, meu irmão, aquele irmão levantou a mão. Depois eu fiquei sabendo nos corredores da igreja o que era. A prova daquele irmão era muito difícil, mas irmão, Deus bradou na vida dele. Deus abriu o céu, Deus enviou um anjo, Deus enviou... Irmão, eu vi. Então, se você não está passando tempestade, se prepare, porque você vai contar o testemunho do teu irmão. E o que está passando? Ele vai dar testemunho para dar. Creia nisso. Segundo, vamos lá. Como as tempestades trabalham a nossa fé? Vamos ler juntos, vamos lá. Irmãos, nós temos que ter fé madura.
Não é possível que um crente passe, depois de algum tempo da sua vida cristã, com uma fé de menino, uma fé ingênua, uma fé que não amadurece. Versículo 40, Jesus diz: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Nessa noite Deus está falando com você aqui. Por que você está assim? Você não tem fé? Você não acredita realmente que eu posso fazer isso? Você não crê realmente que eu posso abrir essa porta de emprego amanhã? Você não crê que essa semana eu posso curar você? Você não crê que eu posso libertar o teu filho das drogas? Você não crê que eu posso mudar a história do teu marido? Você não crê que eu posso mudar a história da tua esposa? Que eu não posso mudar o casamento? Então qual é a maturidade da nossa fé? Amados, a maturidade da fé dos discípulos foi revelada aonde? Numa tempestade. Porque enquanto eles viram lá o milagre, eles viraram para Jesus: olha, essa multidão está muito tempo conosco, libera essa turma para ir embora para casa, porque nós não temos pães para eles. Jesus disse: por que vocês não dão de comer para eles? Então é na tempestade que a sua fé amadurece. É quando eu passo por uma tempestade, eu lembro: rapaz, essa não é a primeira tempestade da minha vida, e na outra Deus me fez subir um nível, e se essa tempestade vier, Ele vai me subir também outro nível. Então hoje eu quero lhe dizer algo aqui, preste muita atenção. Aonde não há teste, não há aprendizagem. Você só vai ser colocado no teste para avaliar a sua aprendizagem. E aonde não há aprendizagem, apóstolo, não há crescimento. E aonde não há crescimento, não há fé. Então é muito importante, gente, porque eu estava lendo um ditado, achei interessante, que diz o seguinte: somente sol e nenhuma tempestade vai se produzir um deserto. Então, crente que fica o tempo todo debaixo da presença, do esplendor, da glória de Deus, daqui a pouco vira um deserto. Deus manda uma tempestade para trabalhar a sua fé. Por último, fique em pé, por favor. Então, se você não tivesse tempestade, sua vida seria seca. E por último, como as tempestades trabalham nossa fé? Veja as tempestades como uma pedagogia para aprender algo novo sobre Jesus. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles sabiam que Jesus tinha poder para perdoar pecados. Eles sabiam que Jesus tinha poder para curar. Eles sabiam que Jesus tinha poder para expulsar demônios. Agora estão dizendo: aprendemos que o Jesus que nós servimos tem autoridade no céu e na terra. Essa noite eu quero que você saia daqui dizendo isso para você mesmo: Senhor, eu quero conhecer um pouco mais do Senhor nessa tempestade. Eu quero aprender um pouco mais do Senhor. Quem sabe você está aqui assim, eles já sabiam de tantas coisas, e foi naquela tempestade que eles aprenderam que Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Deixa eu lhe dizer algo para fechar minha palavra. As tempestades sempre vão te apresentar algo novo da parte de Deus. É na tempestade que você vai conhecer um pouco mais o seu Deus. É na tempestade. Jó diz assim, lá no capítulo 42, versículo 5: eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Tem coisa que só no sofrimento, só na tempestade, você vai aprender sobre Deus. E deixa eu lhe falar uma coisa: Ele não vai deixar que essa tempestade venha porque você não quer. Ele vai liberar a tempestade para que você passe por ela e diga assim: estou conhecendo um pouco mais de Deus. Tem uma canção que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vocês conhecem? As montanhas e vales, desertos e mares. Pois é, eles vão cantar. E eu queria te convidar. Aposto, essa palavra foi toda para mim. E eu creio que Jesus no meu barco, Ele não vai afundar. Eu creio que Jesus no meu barco, eu vou ter a minha vitória. Então venha, porque eu quero orar com você.
Você pode sair do seu lugar aí. Me dás a chance de crescer um pouco mais. Você crê nisso? As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deixa eu colocar você para pensar quando você for para casa. Posso? Jesus sabia que aquela tempestade ia chegar? Sabia? Sabia? Ele tinha poder para impedir aquela tempestade? Tinha. E por que ele não fez? Quis experimentar as pessoas? Por aí. Mas deixa eu ajudar vocês. É por aí. Ele foi naquele barco, passar naquela tempestade, dizer o seguinte: eu não vou evitar que a tempestade venha na tua vida, mas eu vou te dar certeza que toda tempestade que você passar, eu vou estar com você ali para acalmar. Ele não vai impedir a tempestade, mas você tem que sair daqui hoje com a certeza: ele está no meu barco e ele vai acalmar na hora certa. Na hora certa ele vai acalmar. Basta saber que ele está no meu barco. Basta saber isso. Eu queria orar com você. E se você está aqui hoje nos visitando e entendeu que a única maneira de Jesus estar no seu barco é se você convidá-lo para entrar. O barco é a sua vida. E se você quer fazer isso hoje, aqui, agora, eu quero te convidar a entregar a tua vida a Jesus Cristo. Eu queria que você orasse junto comigo. Se você deseja fazer isso hoje, ore comigo assim, diga assim no seu coração: querido Deus, nesta noite eu tomo a decisão de entregar a minha vida a Jesus. Diga assim: Jesus, entra no meu barco, no barco da minha vida. Diga: Espírito Santo, me conduza, me guie. Diga: Deus, muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, só eu estou falando com você. E antes que eu faça a segunda oração, se você está aqui, fez essa oração, está entregando sua vida a Jesus, eu quero que você apenas levante a sua mão dizendo: olha, eu estou quero entregar minha vida a Jesus hoje aqui. Há alguém assim? Há alguém assim? Olha, eu estou afastado. Deus abençoe, querido. Que o Senhor te confirme nessa decisão. Quer que alguém desse um abraço nele ali? Por mim, por favor. Olha, eu estou afastado. Eu estou afastada, mas hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu me afastei por causa da tempestade, mas hoje eu quero voltar. Há alguém assim? Levante a sua mão bem alto. Se você está afastado, está afastada, quer voltar hoje. Alguém assim? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite. E cada filho, cada filha que está aqui aprendeu isso e vai levar para casa. O Senhor não vai impedir a tempestade de chegar. O Senhor vai dar certeza que o Senhor está conosco nesse barco quando a tempestade vier. Que teus filhos possam sair daqui crendo nisso. Olha, Ele está no meu barco, Ele está comigo. Honra, Senhor, os teus filhos, abençoa os teus servos, fica com eles. E Pai, que eles possam viver a vida plena que Jesus tem para nós. Porque o teu filho disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu quero essa vida plena para a vida dos teus servos, para a minha vida também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Nós já estamos terminando. Eu queria... Muito bem. Pessoal, você no final da reunião pode fazer o seu pedido e colocar aqui na arca, que seu pedido é levado para o monte e ora sobre ele e ele é queimado. Eu quero lembrar os irmãos que quem não pegou a sua caneta, entregou o seu dízimo, né? Não é uma caneta todo mês não, viu, irmão? Não é uma coleção. Mas aí você ainda não pegou a caneta, ela chegou. Então eu vou entregar hoje, Eu queria lembrar vocês que nós, terça-feira que vem é a Rede Clique. Então vai ter cinema aqui para os casais. Tem algum casado aqui? Algum casal? Tudo bem, então é dia de cinema. Curtir um cineminha. Sua esposa? Não, já. Então, terça-feira que vem, Rede Clique. Não é isso? Tem primeira terça-feira do mês, não é? É. Rede Clique.